acabou de chegar a novidade mais antiga do Instagram. E a gente tem que olhar para essa mudança que ela é silenciosa para tornar o nosso conteúdo mais pesquisável. Você já deve ter visto 1 bilhão de posts falando que a partir do dia 10 de julho, o Instagram começou a permitir que o Google indexasse postagens públicas de contas profissionais, tanto de marca quanto de criador, embora, e eu não sei se você sabe, isso já existe há um certo tempo. Todo esse bafafá é por conta de uma notificação que apareceu para algumas pessoas, e a notificação no caso é essa daqui. E para essas pessoas a gente tem uma notícia triste para dar, porque isso não é tão relevante assim como estão falando. É relevante, mas não novidade. De acordo com a documentação da Central de Ajuda do Instagram, o Instagram fala o seguinte: o Instagram geralmente solicita que mecanismos de pesquisa como o Google e o Microsoft Bing não indexem o conteúdo das fotos e vídeos de usuários, tanto de stories, reels, postagens e destaques. Ele não pede isso. No entanto, eles permitem que os mecanismos de pesquisa indexem fotos e reels e postagens públicas que forem carregados ou postados a partir do dia 1º de janeiro de 2020, ou seja, isso já existe há pelo menos 5 anos, de contas que atendem a certos critérios. Basicamente, quais são esses critérios? Esse texto é da Central de Ajuda do Instagram, tá? Se o titular da conta tiver mais de 18 anos, o Google já pode rastrear esses posts e já pode tornar esses posts públicos. Isso já acontece na maioria das regiões e agora acontece em mais e mais regiões, tá? Obviamente, como eu falei aqui, nem todas as regiões, mas no Brasil já tá funcionando desde 2020, pelo menos. Então, isso continua sendo uma coisa muito legal, apesar de não ser tão novidade assim. E aí tem uma chance muito grande de que um Reels, uma foto ou um vídeo mesmo postado, sei lá onde, ele apareça como resultado de pesquisa do Google. Isso é muito bom, tá? E a gente pode discutir isso de uma maneira mais profunda. O que é legal da gente entender aqui? O que está impulsionando isso? É sobre como a gente encontra as coisas na internet agora em 2025. Porque desde 2009, os algoritmos sociais eles têm movido muito em direção à recomendação, servindo novos conteúdos de uma forma mais acidental do... Olha só, aqui tem umas postagens de contas que você segue em ordem cronológica. Antes era assim que funcionava. Inclusive a gente tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, tá? Sobre essa mudança. Só que a forma como a gente buscou ativamente as coisas, tanto o produto quanto a notícia, também está evoluindo. Eu tenho alguns dados, infelizmente não tenho dados brasileiros, mas a gente consegue trazer algumas coisas aqui. 77% dos americanos agora usam o ChatGPT como mecanismo de pesquisa. 32% dos usuários americanos usaram o Instagram no último mês para pesquisar conteúdo. 74% da geração Z usa o TikTok como mecanismo de pesquisa. 613.495 reels estão atualmente indexados pelo Google, mas ainda é importante a gente entender que o Google ainda domina a pesquisa tradicional. Portanto, faz muito sentido a gente entender que o Instagram, que já tem essa otimização para recomendação e tal, tá permitindo expandir esse conteúdo para que seu conteúdo seja encontrado de novas maneiras. Inclusive foi uma promessa do Adam Mosseri falando que ele queria melhorar essa pesquisa. Então aparecer nos resultados do Google é muito positivo para o seu conteúdo. Traduzindo isso aqui relevantemente, os concorrentes que otimizam essa mudança, que estão se preparando para otimizar essa mudança, eles vão dominar os resultados de pesquisa no setor, pelo menos por enquanto, e a gente precisa discutir isso de uma maneira mais profunda, mas daqui a pouquinho. O que significa essa mudança para você que é criador ou é marca? O conteúdo do Instagram ele tá ficando cada vez mais longo, ele tem uma vida útil maior agora. Reels e postagens como carrossel agora podem direcionar tráfego para meses, muito tempo depois e muitos meses depois após a publicação, especialmente se você tiver um tópico que ele é de cauda longa, que é um tópico perene. E o SEO de Instagram também, que inclusive tem aula disso dentro do curso de Social Media da Coco, ele vai se tornar parte do teu trabalho agora. Legenda, bio, texto alternativo precisam ser muito mais estratégicos e pensados, não só envolventes ou estéticos como o Instagram sempre foi. Cada postagem agora é um recurso pesquisável e a gente tem que ter muito cuidado com o desleixo da IA. Tá? Eu não quero entrar aqui, tipo, nesse conteúdo pesquisável por IA, eu já fiz conteúdo sobre isso, mas eu não quero entrar nessa seara agora, tipo, acho que não é um papo pra isso agora, pelo menos, mas a gente pode avançar nesse papo também em algum momento, se você pedir aqui nos comentários. Então, qual que é a conclusão dessa mudança? A gente tem um risco aqui, que é o conteúdo que ele é extremamente pesquisável, e o conteúdo extremamente pesquisável nem sempre ele condiz com a realidade. A gente vai ter aí uma nova era de conteúdo no Instagram, que é o conteúdo sendo
extremamente preparado para ser encontrado, não que ele já não seja hoje, mas agora muito mais pesquisável, e aí a gente vai ter muita gente otimizando e fazendo aquelas táticas de Black Hat que a gente já conhece antigamente da internet e tal, para fazer o conteúdo ser mais fácil de ser encontrado, para alcançar o maior número de views. Mas a gente tem que ter cuidado com uma coisa: toda essa atenção que você angaria com esses novos views que você tá trazendo para essa otimização te promete ter uma aquisição maior de clientes, mas não necessariamente promete retenção. Se esse for o único benefício que você está procurando na tua estratégia de conteúdo, mais cedo ou mais tarde essa relevância vai desaparecer à medida que os teus ganchos e estratagemas de SEO, no caso aqui, vão se tornar cada vez mais monótonos e genéricos. Cuidado com isso, não dá mole. Mas eu queria saber a tua opinião. Você já sabia dessas nuances? Você já sabia que estava desde 2020? O que você acha? Compartilhe isso daqui se você achar que faz sentido, mas pelo menos o teu like eu mereço. Vai, me ajuda aí.